Saudações democráticas, começando mais um podcast do Conde aqui, especialíssimo com o meu querido ele, Fernando Horta, professor, pai, pesquisador, pai do Sérgio Moro, e do como é que é o nome do seu cão mesmo? Lenin, né? Como é que é o nome do Lenin, o cão comunista. Mas eu não sou pai deles, não, são meus animais. Não, é pai, mas é assim que a gente chama. Cuidador, cuidador não. Isso. Porque dono não pode. Não, tutor. Tutor É melhor. Como é que tá, Conde? Tô te vendo feliz e contente. Como? Tô te vendo feliz e contente, como eu não vi há alguns dias já. Tu tava numa vibe meio deprê. Você acha? Uns 2 dias atrás tu tava ali. Agora eu tô te vendo bem. O que houve? Passou a doença ou foi a pesquisa? É você, saudade de você, Fernando. Olha lá, ele fica todo feliz. Tô com saudade de você, querido. Não, olha, a pesquisa não me deixou tão feliz, não. Você vai explicar isso pra gente aí, porque eu vi que você gostou. Mas vamos falar da carta, né? A defesa do Estado Democrático de Direito. Enfim, da carta da Fiesp ou daquela que o Bolsonaro publicou nas redes dele? Não, daquela da USP, do Lago. Não, calma, né? Não é da Fiesp, aquela do Lago São Francisco não é da Fiesp. A Fiesp fez uma parte lá. Agora, Hortinha, vamos lá. Vou passar para você. Aliás, saudações, obrigado ao público maravilhoso que nos assiste aí. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pelos canais do Horta. Inscrevam-se no canal do Fernando Horta no YouTube. Sigam o Fernando Horta no Facebook e no Twitter. Twitter do Fernando Horta é uma agitação total, viu? Tá pior que o Twitter da Anitta lá. Hortinha, comece por onde você quiser. A gente estava falando aqui da pesquisa, enfim, o que você quer? Comece aí com o nosso público aqui para a gente fazer esse papo gostoso aí nessa sexta-feira. Sextou, gente, sextou. Eu tenho a impressão, Conde, que os últimos 2 dias devem ter sido muito, muito tristes para Jair Bolsonaro e a sua equipe, porque houve movimentações na sociedade brasileira, de todos os lados, e movimentações internacionais que colocaram em xeque todos os planos que Jair Bolsonaro tinha para a eleição de outubro. Quando eu digo todos os planos, eu estou te falando todos mesmo. Quer dizer, Jair Bolsonaro tinha um leque de ações pensadas que iam desde efetivamente uma posição de ataque às instituições e golpistas até uma situação de jogar com as ferramentas de Estado para tentar se reeleger, aproveitando-se da fraqueza das nossas instituições e aproveitando-se, obviamente, também do fato de que o Brasil está numa miséria desgraçada. E nós, que na semana passada víamos esse leque de ferramentas que ele tinha à disposição, nós ficávamos muito preocupados. Puxa, né? É como se você tivesse uma metralhadora para acertar num alvo. Quer dizer, você pode até não ser um bom atirador, mas um dos tiros pode dar no lugar certo. E o que nós vimos nessa semana é que todos os planejamentos de Jair Bolsonaro foram atacados por alguém. Quer dizer, houve movimentos da elite brasileira reforçando a posição de que estão fora da postura de Jair Bolsonaro, fora do posicionamento do círculo de apoio de Jair Bolsonaro. Houve a vinda, obviamente, do secretário de Defesa norte-americano, deixando muito claro para Jair Bolsonaro que não tente um golpe, e falou diretamente com os militares, não falou direto com o Bolsonaro, mas com os militares, avisando, olha, não. Depois nós tivemos essa maravilhosa pesquisa que saiu ontem, demonstrando que aquilo que se tinha um certo receio que aconteça, perdeu 1 mês de tempo para acontecer. Quer dizer, nós entramos agosto, nós entramos julho, vamos entrar agosto, e nós não vimos movimentação nenhuma no quadro eleitoral brasileiro, né?
Então, Jair Bolsonaro é como se ele estivesse sendo exprimido aos pouquinhos por ações que acabam se coordenando, embora eu acho que não tenham sido pensadas em conjunto, elas acabam se coordenando, jogando ele cada vez num canto. E ele responde. A live dele foi maravilhosa, no sentido do desespero, né? Reclamando da carta a favor da democracia, e logo depois ele se manifesta no Twitter dele, com aquele tweet ridículo dizendo que ele é favorável à democracia. Então, eu acho, Conde, que essa semana foi muito boa para a democracia brasileira e para as instituições. Ela foi uma semana muito boa para Luiz Inácio Lula da Silva, também nesse sentido, e foi péssima para Jair Bolsonaro. Péssima para... Olha, eu troquei meu gorro aqui, porque agora eu vou sempre combinar meu gorro com a legenda. Tá vendo? Tá azul aqui. Então, o gorro sempre assim, que é uma questão aqui muito semiótica. Estética. Oi? Estética. Não, não é estética, como é que se diz? Chatice da minha parte aqui, né? Chatice. Horta aqui, a Mônica Caparelli está saudando você, professor Horta, saudações. Carolina Andrade está dizendo aqui, concordo com Horta, Condão estava jururu. Eu não concordo com isso. Melhorou faz 2 dias, porque ele voltou a pedir corações, tinha uma semana sem pedir corações. Ah, mas eu não preciso pedir coração para estar bem. Eu estou numa sequência, eu acho que eu estou feliz, mas enfim, vou me esforçar aqui. Horta, você está analisando aí a entrevista do Ciro Gomes, que você me falou, vou pedir para você falar disso daqui a pouco, mas explica para a gente por que essa última pesquisa não tem nenhum dado negativo para os setores democráticos da sociedade brasileira ali? Não tem nada de negativo. Se você comparar as 3 últimas pesquisas, é sempre bom a gente pegar um grupo de 3 últimas pesquisas, a variação de Lula e Bolsonaro se dá dentro da margem de erro da primeira pesquisa. E, obviamente, também da segunda, mas veja, é uma variação que inexiste para fins de análise, né? Então, Bolsonaro tinha lá, se não me engano, em abril 27, passou em julho para 28 e agora em 29. E o Lula era algo assim, tinha 46, depois passou para 48 e agora tem 47. É uma variação bem pequena e toda na margem de erro. Então a gente analisa isso entendendo que margem de erro, em realidade, pode ser uma questão de amostra. Você pegou uma amostra um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, ou seja, não houve substancial modificação no panorama eleitoral brasileiro nesses meses. E por que isso é bom para as instituições? Primeiro, porque Bolsonaro claramente vem levantando o tom contra as instituições. E isso não se reflete, ou não se refletiu, em apoio a ele, né? Aí você vai dizer, mas também não se refletiu em apoio ao Lula. Pois é, a gente vai chegar lá nessa parte, né? Não se refletiu em apoio a ele, né? Segundo, porque nos últimos 30 dias, pelo menos, nós tivemos o grande fuzuê, né? a grande espuma que foi a informação do Auxílio Brasil e o governo agora utilizando. E eu comentei, inclusive, a gente comentou aqui na última vez que isso ia ser usado pelas redes bolsonaristas para tentar ganhar o voto. Por quê? Porque a informação vem antes do dinheiro, né? A ideia de que vai se receber vem antes da grana que ele vai pagar. Então, já se tinha a ideia, ou se pensava que poderia haver uma oscilação de um viés de alta de Jair Bolsonaro, já por conta da capacidade que ele tinha de utilizar essas informações nas redes. Mas isso não aconteceu, né? Não aconteceu de forma nenhuma. A Simone Tebet entrou feia na disputa. Quando eu digo feia, eu digo assim, entrou para valer na disputa, com grana, montou lá o seu início das suas campanhas e também não alterou efetivamente cenário algum. E Ciro Gomes se tornou ainda mais histriônico com relação a tudo e todos, que o Ciro Gomes entrou na disputa para ser uma metralhadora giratória. Ele atira em todo mundo, ele atira de cima a baixo, né? E espera acertar alguma coisa. E ele aumentou muito o nível dele nos últimos. E isso também não refletiu de maneira nenhuma. Ou seja, isso mostra que nós estamos com uma sólida base de pessoas que já tomaram as suas decisões na eleição. E isso significa que há pouco espaço para alteração desse cenário nos próximos meses. Ou seja,
quanto mais próximo nós fomos nos tornando da eleição, mais vai se consolidar essa situação e muito pouco nós vai se conseguir alterar. E, em realidade, quem está muito próximo de vencer no primeiro turno é Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, essa pesquisa é a primeira que dá a vitória para ele já na linha superior da margem de erro, porque a margem é de 2 pontos e ele está somando 51,7, se não me engano. Então, ou seja, nós estamos entendendo que o único que pode realmente vencer isso nesse primeiro turno e encerrar a eleição é Lula, e isso está consolidado. Para nós é uma maravilha, Conde. Tá aí, algumas oscilações, o pessoal está até comentando aqui nas estratificações da pesquisa. Deixa eu ler alguns comentários antes de passar para você novamente. Horta, Domingos, muito obrigado, Conde. Já me inscrevi no YouTube, Twitter e Facebook do Fernando Horta. Aonde estiver democracia, eu quero estar. Valeu, Domingos. Mônica Caparelli, Conde precisa descansar um pouco também. Eu descanso, eu sou sem vergonha, sou malandro. Rejane Menezes, eu só finjo que trabalho muito. Rejane Menezes, gosto muito dessa dupla. E Lázara do Carmo, Horta, esse aumento entre as mulheres é fruto do auxílio. Elas representam 75% de quem recebe o auxílio. E muitas são arrimos de família. Mas, como você disse, você estava explicando aqui para a gente, né, que as mulheres, o Bolsonaro cresceu acho que 4 pontos, 5 pontos entre as mulheres, e o Lula caiu 2 pontos, alguma coisa assim. Agora, não muda o cenário global. O Lula também cresceu entre os homens, o que é curioso, né? Por que isso acontece, né? Mas sempre nessa margem que nas estratificações é mais elástica, né? 4,7 ponto percentual de margem de erro nas estratificações. E então entre os negros, o Lula cresceu muito, né? Ele está com uma diferença de 38 pontos em cima do Bolsonaro. Agora, Horta, estratégias de campanha. Explica para a gente por que o Lula praticamente está trafegando sozinho nessas alianças aí pelo Brasil inteiro. Ele não tem propriamente um adversário que vá buscar alianças para competir com ele, a não ser nas questões regionais, onde tem PSB e tudo mais. E até nisso ele está levando vantagem. Como é que pode uma coisa dessa? Quer dizer, o Bolsonaro, o PL, que é um partido tradicional, enfim, tradicional no sentido de conservador, de direita, estabelecido, que é o partido que acolheu o Bolsonaro, sequer está tentando mexer nessa questão das alianças, porque o Bolsonaro também virou tóxico, né? É curioso, as pessoas não querem se associar ao Bolsonaro. O Cláudio Castro no Rio não quer, o Zema em Minas não quer, o Tarcísio Freitas em São Paulo não quer se associar, aparecer na foto com o Bolsonaro. É só no Rio Grande do Sul que tem 2 lá brigando, né? Que é o Onix e o Heinz, que os 2 querem ser Bolsonaro e os 2 estão perdendo para o Leite lá. Mas isso, na realidade, Conde, primeiro a gente tem que entender assim, o peso de uma figura como Luiz Inácio Lula da Silva dentro do sistema eleitoral brasileiro, ele verga tudo à sua volta em torno dele, entendeu? É uma situação... Aconteceu algo muito semelhante nos Estados Unidos com o Roosevelt. O Roosevelt, quando ele vai para o 3º mandato dele, era isso que acontecia. Quer dizer, era uma figura que tinha um substrato político brutal, conseguiu inverter as posições dos partidos democrata e do Partido Republicano nos Estados Unidos. Se você olhar a história deles, é exatamente com o Roosevelt que eles invertem de posição. E tudo isso por conta da figura histórica que ele é, da figura política que ele era, a capacidade que ele tinha de organizar acordos, o background, né, a estopa que ele conseguiu construir como político. O Lula faz isso. Então, em realidade, fica muito difícil você ir contra o Lula. Perceba que Ciro Gomes está fazendo isso já há 2 anos, né? E não consegue sair daqueles 8%, porque o Sérgio Moro atacou o Lula desesperadamente, a Lava Jato. Onde é que está o Sérgio Moro hoje? Não consegue nem saber onde mora mais, né? Essa é a verdade. Não sabe se é São Paulo, se é do Paraná, ele fica aí zanzando pelo país meio perdido. O Dallagnol precisou sair do Ministério Público, porque senão ia ser preso, né? Porque atacou. Então, a força do Lula é um troço muito interessante. E ele vai dobrar o restante, você vai ver isso nos próximos meses. A gente tinha cantado essa pedra. Quanto mais se aproximar próximo da eleição, maiores as alianças impensadas, gente completamente estranha vai começar a cair dentro da rede e pedir apoio. O último agora é o Bivar, quer dizer, Luciano Bivar
pode estar negociando apoio com o Lula. E aí o partido do Moro... Bom, aí o Moro vai tirar as cuecas pelo pescoço, né? Vai ficar louco da vida, vai começar a gritar. Não. Até tá confirmado aqui, vou ler para você, a nossa querida Carolina avisou aqui no chat, ó, tô lendo aqui, parece que é oficial. Luciano Bivar desistiu da candidatura e vai apoiar o Lula. A lei do retorno vem a galope. E está aqui, Luciano Bivar desiste de candidatura à presidência da República e terá o apoio da federação formada por PT, PCdoB e PV para disputar a presidência da Câmara em 2022. Tá, o Lula tá impossível. Ele consegue até o apoio do Luciano Bivar. Você imagina o Moro, que é do União Brasil, vai ter que apoiar o Lula agora. Não, eu se fosse Lula, eu ia ser tão maldoso se eu fosse Lula, eu ia dizer, não, vamos fazer esse acordo, mas é o seguinte, você bota o Moro, entendeu? Candidato eu pediria isso, prédio, né? O Moro tem que me apoiar. Olha, isso vai começar a acontecer, e o que eu estou te dizendo agora, Conde, nós falamos isso na semana passada, olha só, negociar, os primeiros que vierem negociar o apoio com o Lula agora, negociam com um valor maior do que ele tem. Eu não sei efetivamente quais são os termos do acordo entre Bivar e Lula, entendeu? Aí tá dizendo que é o apoio à Câmara. Público, tá aqui, né? O apoio à Câmara. Mas também o apoio à candidatura dele em Pernambuco. Assim, então, vamos imaginar que é esse, né? Mas eu acho que o Bivar não vale esse apoio. Mas como ele foi um dos primeiros a vir, ele tá vendendo o passe dele por mais do que ele vale. O Janones deve ser o segundo. O Janones já saiu aí nas redes, né? Se lançando, parecia galego apaixonado, né? Aquele cara vem desesperado, te amo, mais ou menos isso. Vai ser o segundo que vai se vender por mais do que vale também. Quando eu digo assim, o que eu quero dizer com se vender por mais do que vale? Quer dizer que quando ele vai barganhar, né? Ele vai dizer assim, olha, eu tenho 6%, eu tenho 2%, eu tenho 1% de votos, né? E você faz uma análise de quanto vale aquilo naquele momento. Nesse momento, o Lula está precisando chegar aos 50%. Então, ele tá fazendo essas alianças, imaginando que essas pessoas que estão se aproximando têm mais do que efetivamente elas têm. Mas mais próximo, né? Mas mais próximo da eleição vai ser o contrário. Quer dizer, depois que ele atingiu 51%, 52%, 53%, quem vier tentar se unir lá na frente, né, mais próximo da eleição, quando o risco vai ser menor, vai valer menos. Então, o que o Lula está fazendo é exatamente isso. Ele está vergando o mundo político em torno dele e as pessoas começam a se preocupar, porque começam a ver que é uma força política eleitoral quase que imparável e que o mundo anda, né? Então, ano que vem nós vamos ter que lidar com isso, com o Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que nós vamos fazer? É melhor lidar com esse monstro sendo parceiro ou é melhor lidar com esse monstro se opondo a ele? E aí você vê claramente que os caras... Tá chamando o Lula de monstro? Essa força política monstruosa. Tá. Não, então, entendi. Ficou aquela coisa meio ambígua para mim aqui. O Fernando Horta, é tanta coisa, né? A gente sabe o que é isso? Essa questão semântica que às vezes pega a gente assim pelo rabicho. Que acho que a gente está saindo desse processo de irracionalidade, voltando a acreditar na linguagem de novo. Esse processo já deu start para isso, né? Eu estou sentindo isso, que é uma coisa infernal, né? O fim do Bolsonaro representa o fim dessa confusão sígnica. Né, o fascismo ele se inicia, Conde, a partir do momento que a gente perde as referências entre significante e significado, né? Já falando aqui com um jurista, um linguista, né? Eu quase que chamei de legista, mas não, um linguista. Passou aqui na hora, opa, engoliu o legista. Não, um linguista. Quando você tem um distanciamento entre a linguagem e o mundo empírico factual ao que ela se refere, você começa a ter um espaço, um gap, onde opera o processo da ideologia de forma muito evidente, né? E o fascismo viveu disso. Quer dizer, Bolsonaro transformou democracia em coisa velha, antiga, transformou política em crime, transformou mulher em mãe, e só mãe, né? Não podia ser mais nada, transformou miliciano em herói, transformou PM assassino em soldado condecorado, transformou corrupção em rachadinha, em crimezinho menor,
né? Transformou ódio contra a comunidade LGBT, contra negros, em desígnio de Deus. Foi isso que ele fez nos últimos 3 anos. Nós estávamos operando longe dessa racionalidade. Nós estávamos operando num processo de percepção da realidade distante da sua empiria. Agora, chegou a crise econômica. Chegou a crise econômica, ela bateu, a realidade atropelou isso, e aí, quando a realidade atropela, você pode chamar o que você quiser aí, você pode chamar de corrupção, você pode dizer que nós estamos fazendo uma reengenharia, que a mudança da lei trabalhista vai servir para melhorar os empregos, mas o fato é que a galera está pagando R$10 um litro de leite quando está conseguindo comprar, porque uma parte significativa da população não tem mais o que comer. Saiu uma reportagem agora há pouco sobre a fome, eu comecei a chorar. A mulher dizendo que o sonho dela era poder comprar uma melancia para dar para a filha. Uma melancia que é 90% água e que ela não conseguia, que na maioria dos dias ela dava pó de suco. Pó de suco, sabe aquele suquinho em pó que tem 7, 8, 10 gramas de açúcar? É o que ela dava para a criança. Esse é o Brasil do Bolsonaro. E quando isso acontece, Conde, não interessa como você chama as coisas. Sabe? A realidade passa a atropelar e o indivíduo acaba tendo que virar e entender a realidade pelo lado da racionalidade empírica mais rasa para poder sobreviver. E Luiz Inácio Lula da Silva soube muito bem se colocar como um farol dessa racionalidade. Né? E acho que percebe que todas as falas dele nesse sentido. Desarticulando o irreal, desarticulando o agressivo e chamando as pessoas à sua memória idética, à sua memória imediata, aquele passado que eles tinham. Aliás, esse foi o mote da entrevista do Ciro Gomes totalmente rancoroso. Porque o Lula toda hora tá falando em picanha e cerveja. Isso é um absurdo. Não é um absurdo. Você não gosta de picanha e cerveja, Conde? Eu gosto, você gosta. E até quem não pode comprar hoje também gosta. Parece que o Ciro, daqui a pouco a gente vai falar do Ciro, mas assim, parece que ele quer que todo mundo seja economista, né? Que todo mundo discuta a saúde fiscal do país. Quer dizer, não é assim que funciona, ele não tem carisma nesse sentido, ele não chega na linguagem popular, né? Por isso que fica ali estacionado. Agora, diga lá, você quer complementar? Não, eu acho que ele não gostaria que todos fossem economistas, porque senão todo mundo ia entender que o Ciro fala muita bobagem dentro da economia. Então, é melhor não ser, é melhor ficar assim mesmo. Tá bom. Aqui, ó, o Arthur Rezende da Silva tá dizendo aqui, Conde Horta, boa tarde, meu querido. Como ficou a situação no Rio de Janeiro? Lula apoia Freixo? Siciliano será o candidato ao Senado? Precisamos derrotar Castro. Pádua, tá falando de Pádua, Rio de Janeiro. Obrigado, querido. Ó, seguinte, eu tenho a informação aqui. O PSB já enviou a mensagem para o Molon que o Molon não será mais candidato ao Senado. O detalhe é que parece que pode ser até judicializado isso. Mas o recado foi dado porque o Carlos Siqueira e o PSB não vão querer perder o apoio do Lula ali. Porque se o Molon não desistir, eles vão apoiar o Rodrigo Neves mesmo. Então o Carlos Siqueira não quer correr esse risco. Então, esse é outro dado, né, dessa supremacia. A palavra é péssima, mas o Lula está tendo um desempenho, né, com toda a calma. Você vê que estava enroscado isso no Rio de Janeiro. E agora, aparentemente, pelo menos a primeira sinalização do PSB foi dada. Então tá aqui. Não, vamos falar sério. Vamos falar sério, Conde. Vamos falar sério. Está muito enroscado no Rio de Janeiro. Está muito enroscado no Rio de Janeiro. A questão é que o Lula chegou com uma tesoura, entendeu? Essa é a situação. O Lula não está tentando desaver o nó. Ele vai cortar o nó. Ele vai cortar o nó. Ele vai dizer, vocês decidam aí. A questão é a seguinte, saiu uma pesquisa agora, que o Molon aparece com 17%, o Romário com 14% ou 15%, e aí você tem ali alguns candidatos de direita, incluindo aquele Silveira da vida, tudo ali com 5%, 6%, e o André Siciliano com 5% também, né? Mas o detalhe é que essa pesquisa, ela é uma pesquisa, não é uma pesquisa estimulada, é uma pesquisa em que você apresenta o nome e ponto final, você não liga os indivíduos. A pesquisa qualitativa que foi feita, quando você liga o Siciliano à figura do Lula, ele sobe quase 6, 7 pontos, entendeu? Ele vai para 11, 12, ou seja, ele vai ali nas costas do Romário, né? Antes mesmo de iniciar a eleição. Veja, apenas por dizer, Siciliano é o candidato do Lula, né? Sem começar a campanha nem nada. E então, o que se percebe, o que se tem a dizer, né, nesse momento é o seguinte, Molon bate no teto, né? O teto dele é aquele ali que já está ali estabelecido. Se brigar com o Lula, não vai mais além daquilo mesmo, enquanto que o candidato que for apoiado por Lula recebe um enorme avanço ali na frente
E a aposta é exatamente essa, de qual lado pode se tirar mais suco, né? E o PT e o Lula, obviamente, entraram nessa disputa com o pé um pouco mais em cima do que estava antes. Antes eles estavam muito no gigante gentil, que nem a gente falou na semana passada, né? Pedindo desculpa, com licença, aceitando tudo. E agora, no Rio de Janeiro, eles resolveram botar o pé, né? E aí você tem que entender o seguinte, porque como tudo é casado, quer dizer, entra aí o interesse do Freixo também, entra aí o interesse do próprio PDT do Rio de Janeiro, quer dizer, você tem que entrar numa equação em que todos acabem ganhando efetivamente, e não apenas o Molon. Esse é o problema, né? Tá se jogando um jogo em que muita gente tem que ganhar, e não só um candidato, né, se sentir favorecido pela nominata. Então essa é a situação. Agora, como é que vai terminar, Conde? Eu não tenho a mínima ideia. O Lula tá impossível, ainda tá lá com a Janja. Vocês acreditam que o Lula e Janja jantaram com a Tabata Amaral ontem? Até aí, pra você ver. Ele tá assim. Ele tá bem? Não passaram mal? Tadinha da Tabata. A Tabata, eu vou te contar, o pessoal não gosta dela aqui. Deixa eu trazer, vocês estão vendo aqui, estamos ao vivo aqui, podcast do Conde, Conde Horta, Horta e Conde, ao vivo pela TVT e por várias outras redes, as redes do Horta, canal do Conde e afiliadas. Agora eu vou falar que nem esses grandes veículos, afiliadas. Não, são parceiros, coletivos. Djalma Villagóis, por um pool de debate presidencial com a TV 247, o É da Coisa e o UOL. Talvez mais um ou dois veículos de comunicação apoiem. Eu já até falei para a TVT, eu falei, a TVT não pode ficar fora de debate, né? Já dei, né? Não pode ficar fora de debate. Mas, enfim, a gente já tem aí um pool de TVs, que Band, não sei, acho que Band, Globo, não me lembro agora, tem esse pool que vai fazer o debate de sites, Folha de São Paulo, Globo, UOL e tudo mais. Agora, seria interessante que a mídia independente pudesse também fazer o seu debate, mas não, eu creio assim que não dá. Agora, Horta, antes de você comentar isso, eu queria que você falasse da ideia do debate em si, né? Será que a gente vai ter debate? Eu custo acreditar que o Bolsonaro se dispõe a ir para um debate. Você já visualizou essa cena? Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone Tebet? Olha só, o Lula passou a vida inteira dele debatendo. O Lula debateu com Maluf. O Lula debateu com Brizola. Quem debateu com Maluf e Brizola não tem medo de nada. Se vocês peguem os debates antigos do Brizola, o Brizola era mestre em você perguntar uma coisa e ele respondeu uma outra completamente diferente e você sair achando que estava certa a resposta dele, entendeu? O Maluf é mais ou menos isso. O Maluf conseguia fazer pegadinha e pegar jornalista, né? Você pega a entrevista que o Maluf dá quando ele proíbe o fumo no estado de São Paulo, por exemplo. Você vê o tamanho da inteligência. Então o Lula está acostumado com esse tipo de coisa. Agora, eu acho imprudente o Lula participar de debates. Eu acho que o Lula não tem que participar de debate nenhum. Por três motivos. Primeiro, porque não há o que se falar a respeito. A população não precisa saber efetivamente o que o Lula vai ainda fazer, porque existe uma história do que ele já fez. Né? Quando você começa a tentar a ter um candidato, você quer saber como é que aquele candidato pensa, quais são as ideias dele, quais não são. Mas em se tratando de Lula, você está falando de um cara que foi presidente por 2 vezes. Um cara que depois de sair da presidência se tornou referência mundial defendendo as mesmas ideias. Passou a dar palestras explicando a mesma coisa. O Lula foi falar sobre botar pobre no orçamento para o Bill Gates, foi falar isso nos Estados Unidos, foi falar isso. Então, não tem novidade do que o Lula vai dizer. É uma figura que você já conhece, já entende, o povo sabe, por isso a votação nele. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, eu acho que não tinha que ter debate. Segundo, debates, nesse momento, vão servir apenas para que se junte todo mundo para tentar evitar que o Lula ganhe no primeiro turno. Porque, veja, a gente não está falando aqui de um candidato com 21, outro com 17, outro com 18, todo mundo ali juntinho. Não, você está falando de um candidato com 47, 52% dos votos válidos, segundo a pesquisa, consolidado, com uma margem de movimentação muito pequena numa eleição, e que contra um candidato de 8%, contra um outro candidato de 29%, que não sai dali. Portanto, eu não vejo.
O Ciro está desesperado pelo debate porque o Ciro acha que a verborragia dele vai, de alguma forma, transformar a votação. Eu acho que o Lula não tem que dar sorte para não tem que dar chance para o azar, não. Acho que ele tem que ficar na dele. E Deixa o Bolsonaro, eu comentar, bom, esse então não vamos tem nem tentar condições de debate. aprofundar um pouco isso, que é o seguinte: dizer assim, não tem que ter debate nenhum, não parece uma coisa antidemocrática? Bom, deixa essa questão em suspenso, tô te provocando. Agora, o Lula me parece, né, que está disposto a fazer esses debates assim, de pool. Foi a exigência dele, da assessoria dele, que não pode ser muito debate, porque não dá tempo de fazer tanto debate assim, não tem nem assunto para tanto debate assim também. Então, fazer conjuntamente. E eu entendo que ele não vai se negar a ir a um debate. Olha o Sérgio Moro aí miando, é ele que miou, hein? Pega o Sérgio Moro para a gente ver aí, pega ele. Cadê? Foi para baixo do sofá agora, fugiu. Foi para baixo do sofá. A gente ter. Eu acho que ele vai, né? Que ele está indicando que vai. Mesmo não. Porque acho que pode pegar mal se ele não for. Aí é questão da estratégia de comunicação. Deixo com você. Isso, não, é isso. Na realidade, o que a gente tem que falar as coisas certas aqui, né? A ideia de diminuir o número de debates não é porque não tem tempo e tal, isso é desculpa. O fato é que a estratégia de campanha do Lula, se pudesse, não teria debate. Não tem por que ter debate nesse momento. Debate, nesse momento, só favorece a microcandidato que está desesperado, ou o Bolsonaro, que no primeiro debate que ele puder, ele vai lá e vai dar um soco no Lula ao vivo. Ele vai fazer isso, ele vai dar um soco no Lula ao vivo, entendeu? Porque isso vai acirrar o grupo dele e tal. Claro que eu estou exacerbando uma iniciativa aqui, mas vai ser isso. O Bolsonaro vai partir para agressão, para violência verbal, de todos os jeitos, e eu não retiro, né, a possibilidade dele sair no tapa mesmo, porque é o que resta para ele. Então, a estratégia de campanha do Lula sabe que os debates não são favoráveis a ele de maneira nenhuma, no sentido de que não vão agregar. Agora, de novo, eu posso dizer que acho que não deve ter debate, porque eu não sou candidato. Agora, a campanha do Lula não pode. Então, o que eles disseram? Vamos fazer debates em menores números. Então, se a gente precisa se expor, vamos nos expor no momento em que realmente que esteja em jogo uma audiência literalmente grande e em número pequeno, às vezes, para que a gente possa efetivamente centrar em passar a mensagem para as pessoas que ainda estão indecisas, que são muito pequenas. Nessa eleição, as modificações, em outras eleições o debate mudava muito. A gente viu isso acontecer, quer dizer, entrava um debate, na próxima pesquisa você via subida e descida. Essa eleição não vai acontecer isso, né? Não tem como acontecer isso. Então, o mínimo de debate que tiver, tanto melhor. Bom, mas Horta, você não acha, por exemplo, o Bolsonaro, na fragilidade dele, né, intelectual, que não seria bom para o Lula ter um debate com o Bolsonaro? Quer dizer, eu acho que tem esse dado também. O Bolsonaro em debate, ele é um desastre, né? Ele foi lacrado pela Marina Silva em 2018, quando teve debate. Sobre isso. Pois é, Conde, mas você está sendo cruel, cara. Cruel por quê? Você quer bater em morto, entendeu? Bolsonaro não tem condições de fazer debate nem com o meu cachorro aqui do lado. Aí você quer botar uma figura como Luiz Inácio Lula da Silva, ou mesmo como Ciro. Ciro tá louco para ter debate com o Bolsonaro, para sovar o Bolsonaro que nem um louco, tentar tirar voto do Bolsonaro. Entendeu? E o Bolsonaro não vai aceitar isso de jeito nenhum. Então, é até crueldade querer que o Bolsonaro participe de um debate com o Lula ou com o Ciro Gomes. É uma barbaridade. Aí você vai dizer, mas e um debate entre Ciro e Lula? Do ponto de vista eleitoral, não tem motivo nenhum para o Lula fazer isso. Né? Então, assim, e aí eu vou te perguntar, mas e com relação ao Bolsonaro, não seria bom demonstrar que ele é incapaz? Conde, saiu uma pesquisa agora você está passando ela aqui embaixo, 73% das pessoas no Brasil sabem que o governo é corrupto, quase 53% da população acham o governo ruim e péssimo, quer dizer, mais 26% acham ele mediano. Então, não há ninguém no Brasil que ache que Bolsonaro tem algum tipo de capacidade ou intelecto para enfrentar um debate. Quem está com Bolsonaro não quer o debate, porque não quer expor, e, obviamente, do ponto de vista da humanidade, vamos dizer assim, nós não queremos. Deixa o Bolsonaro morrer quieto no canto dele. Agora, quem quer debate desesperado é Ciro Gomes. Né? Pode completar.
Mas aí você vai ter um debate de uma criatura com 47, 48, 49 contra uma criatura com 8. Né? É literalmente você pegar ali e fazer um jogo de tênis entre o número 1 e o número 105 do ranking. Para quê? O que o número 1 ganha com isso? Entendeu? Eu tô achando que o Bolsonaro vai começar a se vitimizar, viu? Vai, e essa é outra possibilidade, entendeu? Se você joga muito pesado com ele num debate, coloca ele no lugar dele, né? Você começa a trabalhar naquela área. É quase como uma facada, né? Exato. Você vai trabalhar naquela área da pena, que a população. Às vezes a gente faz isso. Tadinho dele, tão burro, né? Coitado. Não precisava fazer isso com ele. Acho que foi até agressivo, entendeu? Maldade. Não, acontece. Então, deixa o Bolsonaro esvaziar que nem balão, que é o que ele vai fazer agora. Cada partezinha da sociedade deu uma alfinetada no balãozinho dele. Então, ele já está furando, porque o capital financeiro saiu fora, os Estados Unidos pularam fora, a Fiesp pulou fora, mídia pulou fora, ele está esvaziando. Deixa ele esvaziar isso, é a melhor coisa para nós. Deixa o Bolsonaro esvaziar, dá até samba de carnaval aí, isso, né? O que esvaziou mesmo foi o golpe. E aí é um outro dado que a gente precisa fazer. Agora, deixa eu colocar o nosso card na tela aqui, não, porque ficou tão bonitinho, eu gostei tanto. Olha só que bonitinho. Olha lá a cara do Carluxo ali assustado, né? Olha o Eduardo Bolsonaro ali, o Flávio e o ex-capitão ali, né? O Zero, né? Enfim, 9 entre 10 comentaristas, analistas, inclusive do próprio campo bolsonarista, haja vista essa PEC do senador vitalício, né? Eles estão em pânico com a cadeia ali no horizonte para o Bolsonaro. Importante, né? Se o Bolsonaro fosse para a cadeia, para a gente recuperar a autoestima, né? As instituições precisam disso, né? A gente falou, acho que disso na semana passada. É preciso punir, processar e punir Jair Bolsonaro e as pessoas que participaram desse desastre criminoso, não vou dizer desastre, porque parece que foi azar, mas desse crime que foi o último governo. É preciso que as instituições punam para que elas, instituições, recuperem um mínimo de legitimidade. Né? Eu acho que a partir de agora o que a gente tem que negociar com o Bolsonaro e com a sua família se eles se comportarem bem, a gente permite que todos eles fiquem no mesmo presídio. Vai ser mais barato para visitar e tal. Acho que a negociação tem que ser essa, entendeu? Nós vamos mandar vocês para 200 presídios diferentes, se vocês ficarem bem, a gente bota junto. Porque não pode ser negociação de defesa vitalícia, de cargo, isso aí não existe mais. As instituições brasileiras precisam se remontar. E o preço para elas se remontarem é efetivamente começarem a fazer aquilo que nos últimos... desde 2016, não vem fazendo, que é exercer com democracia, com civilidade e com severidade as suas funções. E ela não vem fazendo. Então, Bolsonaro vai ser, como em realidade é assim que termina praticamente toda a liderança fascista, ele vai ser utilizado, assim como ele foi o canal para a destruição e erosão das instituições do Brasil, ele vai ser utilizado como a cabeça dele vai ser colocada a prêmio para que essas instituições voltem efetivamente a serem legítimas e serem entendidas como possíveis no Estado brasileiro. Isso é um processo histórico, né? Não sempre tem foi nem assim. Mágica, né? Isso vai sempre foi assim. Até com o corpo mole, em grande medida, das instituições. Quer dizer, isso é natural que aconteça a punição desses caras agora. E você viu isso acontecer muito de perto, quer dizer, quando você começou a se aproximar do Prerrogativas, o que você deve ter notado ali? Que dentro do Prerrogativas, claro que ela foi puxada por uma frente de advogados progressistas de esquerda, mas você tem gente de centro e até de direita ali, porque eles entenderam que a deterioração das instituições que Bolsonaro, Moro e Dallagnol, na realidade eles se revoltaram com Moro e Dallagnol inicialmente, a deterioração das instituições que Moro e Dallagnol tinham feito iria, a médio e longo prazo, prejudicar a todos. Você entendeu? Porque mesmo um advogado de direita, ele precisa ter um mínimo de um ordenamento jurídico reto para ele saber onde é que ele vai trabalhar. Se ele começar a imaginar que cada juiz pode tomar a decisão que quiser, cada membro do Ministério Público pode fazer o que quiser, cara, você romper com essas regras a longo prazo, você destrói a institucionalidade e prejudica todo mundo. Essa ideia que o Prerrot teve, porque isso foi que montou o Prerrot, né? Chegar e dizer, nós precisamos pelo menos pavimentar o caminho. A gente pode diferir de que lado a gente vai andar da estrada, qual é a nossa velocidade, se você vai de carro, vai a pé, mas tem que ter uma estrada para a gente caminhar junto.
Isso aí está acontecendo no resto das instituições agora, nas instituições políticas, está todo mundo percebendo isso. A médio e longo prazo, a erosão feita a partir de 2016, que começou lá com Temer, com Serra, né? Começou com Aécio e foi se aumentando, foi aumentando muito com Moro, Dallagnol e terminou em Bolsonaro, que isso precisa de alguma forma cessar. E essa recuperação se dá efetivamente com a punição àqueles que fizeram os absurdos que fizeram. Fernando Horta aqui no podcast do Conde, deixa eu trazer aqui, deixa eu ler para vocês essa notícia que está aqui no rodapé, mas vale a pena a gente dizer aqui, porque é impressionante, né? Levantamento do Instituto Datafolha coloca aí, aponta que 73% dos brasileiros acreditam que há corrupção no governo de Bolsonaro. Outros 19 disseram que não há corrupção, enquanto 8 não souberam responder. Eu acho que nem naquele momento de maior ódio e ataque ao PT chegou a esse nível de percepção de corrupção, porque o povo está percebendo o que está acontecendo ali nesse andar de cima do governo brasileiro. Horta, vamos falar da carta em defesa do Estado Democrático de Direito, que foi lançada aí pelo Celso Campilongo, que é o diretor da Universidade, da Faculdade de Direito da USP, São Francisco, Lago São Francisco, e aí, justamente depois de o Prerrogativas abraçar esse evento, ele explodiu. E a gente está aí, a gente vai chegar a 1 milhão de assinaturas em breve, né? E tem peculiaridades essa carta, e ela incomodou muito o Bolsonaro. Fernando Horta, por quê? Primeiro porque realmente brutal a adesão que houve de uma carta que pede as coisas mais básicas e mais simples, né? Aquela coisa, está pedindo o óbvio, está exigindo as coisas mínimas dentro de um processo de civilidade. E você sair ali de 10, 12, 15 mil assinaturas para quase 100 mil num dia, 2 dias depois já estava em 300 mil, e a coisa, quer dizer, isso mostra que você conseguiu romper uma barreira muito difícil que a ciência política sempre trabalhou, que é a vontade do cidadão de não participar da política. Uma parte significativa das pessoas não quer participar da política, quer viver a vida dele, tomar o choppzinho. Se o voto não fosse obrigatório, uma parte das pessoas sequer ia votar, entendeu? Eu estou aqui bem e tal. A ciência política sempre estudou meios de engajar, como criar movimentos sociais, o que faz as pessoas se importarem com a sua realidade. E o que esse manifesto faz, o que ele mostra, é que a sociedade está carente desse engajamento. E principalmente de um engajamento anti-Bolsonaro. Porque a gente pode chamar do que for, né, Conde? Carta pela democracia, mas a verdade é que é um tirambaço nas ventas do Jair Bolsonaro. Né? A carta, ela diz exatamente tudo o que o Jair Bolsonaro diz contra o que o Jair Bolsonaro diz. Né? Então, é óbvio que ele sentiu isso como uma violência contra ele, e acho que foi muito bem colocado. E o pior, quando ele vê essa adesão toda, essa adesão espontânea, essa adesão virtuosa e rápida, ele tem uma noção do tamanho da força represada na sociedade. Quando você junta isso na carta com as pesquisas, com as manifestações do Lula em todos os lugares onde ele vai, né? O Bolsonaro começa a questionar aquela própria fantasia que ele criou de que ele é um cara amado no Brasil e que o Lula não pode sair na rua. E isso, para ele, é muito, muito assustador. Tanto que ele já saiu na live dele desesperado, gritando contra isso, já naquele dia mesmo, né? No dia que saiu a carta. Não, e ele publicou uma carta no Twitter dele. Bota o tweet dele aí. Tu tem o tweet dele aí, não? Deixa, eu vou procurar agora. Agora, aqui tem uma matéria dizendo que o Geisel fez essa mesma coisa quando o Lago São Francisco publicou também uma carta, que é predecessora dessa, né, nesse mesmo contexto, contra a ditadura militar. O Geisel também publicou uma coisa curtinha, assim, meio mal educada, né? Eu vou achar aqui o tweet do Bolsonaro, mas enquanto eu procuro e acho, eu queria que você falasse, Horta, vamos falar do Ciro, porque você tá vendo aí, você vai produzir uma reflexão sobre o Ciro Gomes. O que você achou da entrevista dele para a Globo News, em que ele, enfim, disse muitas coisas, acho que foi mais de 3 horas de entrevista ali, e entrou em algumas contradições e mais uma vez manifestou todo o ressentimento dele. Você sabe que interessante? Eu estava vendo a entrevista, vi trechos, não vi toda.
mas em algum momento eu senti que os jornalistas ali, o Gabeira, André Sadi e tal, o pessoal camarote, eles iam começar a defender o Lula, de tanto que o Ciro atacava, porque o Ciro era a materialização do que toda essa imprensa, esse Grupo Globo, fez de criminoso contra o PT e Lula durante tanto tempo, né? Tava ali tudo materializado na pessoa de Ciro Gomes. Mas que outras percepções você chegou ali vendo esse debate? A entrevista do Ciro ela é marcada por dois momentos muito distintos. Quer dizer, quando o Ciro tenta falar em política e quando o Ciro tenta falar em administração, da coisa pública. Não falo nem em economia, porque eu acho que quando ele fala de economia, ele ainda está. Eu acho que ele não chegou no século XXI em algumas coisas ainda. Mas em administração, ele tem muito conhecimento a respeito disso. Ele sabe como fazer, mas quando ele começa a falar de política, a gente vê que ele dá uma delirada. Quer dizer, quando se pergunta como é que ele vai tratar com o Congresso, ele, não, eu vou tirar daqui, vou fazer de lá, vou juntar uma reunião, vou chamar os caras, vou resolver. E essas coisas não acontecem desse jeito. E isso começou a ficar muito claro para os jornalistas que estavam ali falando sobre isso, né? Tendo ali a função de entrevistá-lo. E o que os jornalistas perceberam de forma muito clara, porque eles até podem trabalhar para a Globo e serem perversos em algum sentido, mas são pessoas inteligentes. O que eles perceberam ali é que a estratégia da entrevista do Ciro era responder qualquer coisa que fosse perguntada, alinhando a um ataque visceral contra o Lula e contra, em menor tamanho, contra o Bolsonaro. E eles perceberam que o Ciro estava usando aquele espaço para um espaço de discussão política com uma pessoa que não estava ali. Quer dizer, o Ciro foi para o debate para discutir com o Lula, enquanto que os jornalistas queriam que eles discutissem com eles, a partir da pauta que eles, jornalistas, formulassem, e não da pauta que o Ciro queria fazer, né? E aí eles começaram a ser incisivos e mostrar como o Ciro se desdizia em diversos momentos, mas o argumento central do Ciro é que é muito ruim, e eu acho que o Ciro devia se repensar se quiser ter vamos dizer assim, ter um espaço político referendado e de alguma importância nos próximos 4 anos. Ele já cometeu suicídio no próprio Ceará. No próprio Ceará. O Cid Gomes ficou desesperado com o que o irmão fez ali. E o Ciro precisa repensar isso, porque o argumento do Ciro é que é um argumento ruim, porque o Ciro comprou o argumento do pessoal mais rançoso, vamos dizer assim, do PSOL, mais o argumento mais, vamos dizer, brucutu do bolsonarismo. Quer dizer, na cabeça do Ciro existe um bloco econômico coeso e praticamente idêntico que vai do primeiro governo Lula até Bolsonaro. Ele chega durante a entrevista, em determinado momento, em chamar de período Lula-Bolsonaro. Quer dizer, na cabeça dele, as políticas econômicas colocadas em práticas no Brasil de 2003 a 2022, elas são iguais. E todo o problema do Brasil é decorrente exatamente desse grande blocão de políticas econômicas. Quer dizer, isso não se sustenta nem à luz das teorias, nem à luz da história e nem à luz do supermercado, Conde. Nem à luz das estatísticas, da empiria. Não, mas eu nem falo estatística, eu falo assim, a dona de casa que vai no supermercado, se você chegar para a dona de casa do supermercado e dizer assim, olha, minha senhora, eu vou ter aqui uma coisa para lhe dizer, a época Lula é idêntica à época Dilma, que é idêntica do Temer, que é idêntica do Bolsonaro. Se a senhora está entendendo, o cara vai dizer, o senhor é louco? Você é completamente louco. E o Ciro compra essa tática porque, de alguma maneira, ele quer... Ele tem que atacar o Lula, entendeu? Para ele, o Lula é responsável por tudo, o Lula é o senhor de todas as mudanças existentes do Brasil, o Lula é o culpado por absolutamente tudo que aconteceu nesses últimos 20 anos de ruim, mas não é culpado de absolutamente nada que tenha acontecido de bom. Chegou um determinado momento na entrevista, foi muito engraçado, que os jornalistas começaram a defender o Lula, dizendo, não, veja bem, a política do meio ambiente, que foi muito bem no governo Lula, o próprio jornalista já dizia isso, né? Porque nas perguntas anteriores, o Ciro dizia tanta bobagem, quer dizer, tentava dizer que o Lula era responsável por absolutamente tudo. Olha, é verdade, Lula é uma figura política que tem um peso brutal, que enquanto foi presidente, obviamente teve, como todos os presidentes brasileiros têm, muitas ferramentas para mudar o cenário político e econômico do Brasil, e pode ser responsável por vários erros e vários acertos,
mas não se pode colocar nas costas, mesmo nessas costas largas do Lula, toda e qualquer relação que tenha ocorrido no Brasil nos últimos 20 anos. Quer dizer, essa tese do Ciro ela é completamente furada. E ela é, na realidade, um exercício de disputa política com alguém que não está lá. Então, se o Ciro quiser fazer isso, então é o seguinte, convença o Lula a fazer um debate com ele e aí faz essas teses. Mas, assim, desse jeito não vai prosperar de jeito nenhum. E o resultado disso, né, Conde, é que ele não cresce. Pois é, agora eu fico impressionado com a resistência dele ali nesse patamar dos 8%, né? Eu também fico me perguntando de onde vem, já que ele, né, tem tantas fragilidades assim do ponto de vista da conexão com o próprio tempo e com a leitura de mundo de Brasil. Conde, o Ciro hoje é a personificação do antipetismo. Se você quiser saber o que sobrou, né? É o que sobrou do antipetismo. Se você quiser saber assim, qual é o tamanho do antipetismo? É o 8% do Ciro. Sim, é 8%. Até o Reginaldo Nasser teve com a gente aqui, que é o professor de Relações Internacionais, mas está muito atento também à cena brasileira. Ele comentou um artigo do William Vac para o Estadão, né? Dizendo assim, o William Vac dizia o seguinte, o William Vac é antipetista, ferrenho, né? Ele dizia, o Bolsonaro está acabando com o antipetismo. Ele está acabando com o antipetismo. E está ficando tudo para o Ciro Gomes ali. Né? E esses 8% que ainda votam em Ciro, votam no Ciro com ódio do PT. Por isso que quando as pessoas dizem assim, e se o Ciro se retirar, o Lula ganha no primeiro turno. Eu tenho minhas dúvidas. A campanha do Ciro Gomes nos últimos tempos amealhou votos não na esquerda, amealhou votos em outras áreas. Eu tenho a impressão que se o Ciro sair, não sei se a gente herda 50% dos votos dele, como alguns disseram. Acho que não. Fernando Horta aqui fumegando. Olha só o tweet do Bolsonaro aqui, né? Carta de manifesto em favor da democracia. Olha a brutalidade, né? Por meio desta manifesto que sou a favor da democracia. Assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Quinta série, né? Nem que aquela coisa que você põe assim, assinado, né? Aquela coisa. Não, e perceba o narcisismo dele. Quer dizer, é um tweet de meia dúzia de palavras, onde quase metade do tweet é ele escrevendo por extenso o cargo dele. Né? Como se alguém não soubesse que ele é presidente da República Federativa do Brasil. Mas ele tem que usar isso todo o tempo para se promover, porque ele tem uma autoestima muito baixa. Horta, deixa eu agradecer aqui a grande audiência que a gente está tendo aqui no YouTube da TVT, no YouTube do Fernando Horta, no meu YouTube, canal do Conde. Mais uma vez, peço para vocês inscrições aqui, saudar o nosso CEO do Fernando Horta, que é o Fabrício. Super abraço para o Fabrício também. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem aqui. Estamos também no Facebook da TVT e na TV Aberta de São Paulo. Para terminar, Horta, você percebeu como a palavra golpe desapareceu do noticiário de uma semana para cá? Agora, evidentemente, eu sei que nós não podemos deixar de continuar tomando cuidado com essas ameaças aí, mas esvaziou bastante, né? Essas conspiratas aí do governo. Explica para a gente por quê e como. Tem um lado bom e um lado ruim, Conde. Um lado bom e um lado ruim. O golpe se esvaziou porque os donos das Forças Armadas brasileiras vieram ao Brasil dizer para não dar golpe. A gente tem que entender isso. Né? Os Estados Unidos da América construíram, ao longo das décadas de 40, especialmente 50 e 60, uma linha de contato e controle sobre as Forças Armadas brasileiras que impressiona. É bem verdade que em diversos momentos as Forças Armadas brasileiras até tentaram resistir, nós temos momentos no período militar onde eles se colocam contra os Estados Unidos, mas a relação entre eles sempre foi de subserviência, né? E o secretário de Defesa norte-americano veio ao Brasil dizer: o poder militar se submete ao poder civil. Quase que ele está dizendo para eles: baixa a bola, vocês não têm que se meter nessa coisa. No momento seguinte que o cara disse isso, o presidente do Superior Tribunal Militar, do STM, que era aquela criatura que nem falar direito falava, lembra? Veio a público dizer que achava que os militares não tinham que se meter em eleição mesmo. Quer dizer, por um lado é bom, porque nós diminuímos o ímpeto, a temperatura e a possibilidade concreta de que Bolsonaro viesse a dar um golpe. Por outro lado é ruim, porque ficou muito explícito quem é que manda nas Forças Armadas brasileiras. A verdade é que se hoje os norte-americanos tiveram uma postura republicana, né, tiveram uma postura correta de vir aqui e baixar a temperatura da fervura, nós não podemos imaginar que essa vai ser a postura deles sempre. Como já não foi no passado, nós não podemos imaginar que no futuro ela vai ser. E aí a grande questão é exatamente essa. Quer dizer, nos jogaram na cara
a ideia de que as nossas Forças Armadas respondem efetivamente de forma muito mais rápida e muito mais pragmática a um poder internacional do que efetivamente ao povo brasileiro, o Estado brasileiro que paga regiamente a eles. Que é outro problema que a gente vai ter de resolver mais para frente quando a gente recuperar a vergonha na cara desse país aqui. Fernando Horta, olha, quero agradecer todo mundo que acompanhou aqui nosso papo, todo mundo que se inscreveu no canal. Fernando, a coisa hoje não teve gilete nenhuma. Não, essa semana foi uma semana boa, para a democracia. Esperemos que isso vá num crescendo agora até o dia da eleição. Posso dar um recado? Pode. Se inscreva no canal do Conde, se inscreva no canal do Fernando Horta, e agora às 19h30 eu começo uma live lá no meu canal só sobre perguntas e respostas a respeito dessas coisas todas aí. Vai lá, participa. Eu vou acompanhar a sua live das 19h30, imperdível no canal do Fernando Horta. Tá aí, quem já tá no canal fica direto, quem não tá, procura no YouTube Fernando Horta, você vai achar o canal dele aí. Fernando, bom trabalho, hein? Vou estar te acompanhando lá. Grande beijo, meu caro. Bom dia.